Você acha que essas acusações do Tagliaferro vai dar alguma coisa contra o Alexandre de Moraes ou não? No seu entendimento, você acha que o Alexandre de Moraes está com medo disso? Ou o Alexandre de Moraes apenas está ignorando, dizendo assim, não me preocupo com nada, porque aqui eu mato a bola no peito, chuto pro gol, eu escanteio, bato pênalti, eu sou o goleiro, eu continuo aqui, deixa comigo que eu não estou preocupado com nada. O que você acha? Você acha que o Alexandre de Moraes está preocupado? Você acha que pode dar alguma coisa ou não? Pois é. Vou trazer para vocês aqui uma matéria da Revista Oeste, o qual o Marsiglia traz um entendimento e a gente vai assistir. E antes eu quero me apresentar, meu nome é Denis Gonçalves, todos os dias eu trago vídeos para vocês aqui, eu sou de direita, conservador, e trago vídeos para vocês aqui falando dos assuntos atuais, da política brasileira, da geopolítica também, que é a política mundial. E hoje nós vamos falar aqui da política do Brasil, lógico, né? Vamos falar do Brasil, vamos falar do mundo também. E já vou colocar na tela para vocês aqui essa matéria da Revista Oeste, o qual o Marsiglia vai falar um pouquinho e depois a gente vai comentar e a gente vai partir para os outros assuntos. Tem acusações pesadas contra a esquerda, muito pesadas. Não, vocês precisam ver, acusações pesadíssimas que vão ter que se defender. Presta bem atenção. A esquerda mundial está com problemas. Olha só. Sobre a resposta de Alexandre de Moraes a Tagliaferro, o ministro do Supremo rebateu as acusações feitas pelo ex-assessor. O perito está foragido, está na Itália, apresentou denúncia em audiência no Senado, onde acusou o magistrado de adulterar realmente documentos. Em nota divulgada pela assessoria, o ministro Alexandre de Moraes, a gente vai jogar na tela que é para você acompanhar junto com a gente, diz que todos os procedimentos de investigação foram realizados de forma regular. Vou abrir aspas aqui. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes esclarece que no curso das investigações, nos termos regimentais, diversas determinações, requisições e solicitações foram feitas a inúmeros órgãos, inclusive ao Tribunal Superior Eleitoral, que no exercício do poder de polícia, tem competência para a realização de relatórios sobre atividades ilícitas, como desinformação, discurso de ódio eleitoral, tentativa de golpe de Estado e atentado à democracia e a instituições. Queria que você dissesse pra gente aqui, então, como que foi? Alguém é que pediu para ele? Isso daí queria entender melhor. Veja, isso daí não diz nada. Aliás, eu adorei aquela imagem. Cadê a imagem que estava do Moraes? Que imagem, né? É ótimo isso. Viu como ele é forte? Parece que ele está naqueles concursos de halterofilismo, ou que alguém empurrou ele está assustado, está com a cara, alguém veio por trás e empurrou, e olha lá, ele estava naquele primeiro impulso de quem é empurrado numa escada. Enfim, talvez esteja mesmo... Cara de quem vai te atacar. Ou está preparando um ataque, né? Enfim, que imagem esquisita, mas eu acho bastante pertinente a todo esse momento. Veja só, o que o Moraes fez foi ignorar, ele ignorou as denúncias do Tagliaferro, ele não rebateu nada. Essas manchetes, né, que foram dadas como se ele tivesse desmantelado as acusações, né, ou como se ele tivesse desfeito o discurso do Tagliaferro. Não, ele simplesmente falou, olha, as acusações... ele nem falou das acusações, né, ele fingiu que simplesmente era uma nota abstrata, tudo normal, e disse que estava tudo normal e tudo registrado nos autos. Primeiro que tudo normal é uma palavra bastante forte para a gente usar no Brasil nesses últimos tempos. Nada está normal. Se tem alguma coisa aqui normal, é a normalidade. Se tem alguma coisa aqui constante, como dizia Camões, é a inconstância. Só na inconstância se encontra a constância, dizia o poeta. Agora, veja, o ponto é que ele fala, não, está tudo registrado nos autos. Sim, mas vocês, segundo o Tagliaferro, adulterou os autos. Então não interessa se está registrado ou não nos autos, se aquilo é fruto de uma falsificação. A acusação é justamente essa, não está se acusando de que não está registrado nos autos. A acusação é de que o registro foi adulterado e falsificado. Então, quer dizer, ele tergiversou o assunto, fingiu que não era com ele, deu uma passada de pano e a imprensa, de alguma forma, de uma forma geral, não, ele rebateu, ele explicou, ele esclareceu, não esclareceu nada. Ô, Juliana, existe essa preocupação? Vamos só até aqui? Não rebateu nada. Tá aí a resposta, né? Tá aí a análise do André Marsiglia. E você? O que você acha? Que ele está preocupado?
que você acha que Alexandre de Moraes está perdendo o sono com tudo que está acontecendo? Ou não? Ou você acha que para ele está tudo na normalidade, que está tudo tranquilo, que está tudo resolvido, que não vai acontecer nada? Responde para mim, o que é que você acha? Eu acho que, no mínimo, ele já deve ter perdido algumas noites de sono aí. Provavelmente perdeu algumas noites de sono. É o que eu imagino que aconteceu, né? Vamos colocar uma outra matéria aqui agora para vocês, que eu achei bem interessante, né? O que está acontecendo. Olha só essa matéria aqui da Revista Oeste. Anistia não vai ser votada antes do julgamento de Bolsonaro, diz Sóstenes Cavalcante. Eu vou colocar aqui, não vou precisar nem de óculos que está grande aqui do lado, eu vou ler para vocês aqui. O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, afirmou nesta quinta-feira, dia 4, que não haverá votação do projeto de anistia antes do julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal. A declaração foi dada ao portal Metrópolis depois de uma reunião de cerca de 2 horas com o presidente da Câmara, Hugo Mota, na residência oficial da casa. Então ele teve uma reunião de 2 horas ali com Mota e, segundo Sóstenes, Mota garantiu, presta bem atenção nisso aqui, ó. Segundo Sóstenes, Mota garantiu que o tema será pautado, mas ainda não estabeleceu data. Ele me pediu para voltar na segunda-feira e para eu conversar com os demais líderes, especialmente do União Brasil, PSD, Republicanos e do PP, relatou o deputado. Próxima semana serão sessões remotas e depois ele vai comunicar as decisões dele. Ele acrescentou, o Mota, não me deu um cronograma de datas, que é o que eu queria. Falou que vai pautar a anistia, mas na semana que vem. Então, aí eu te pergunto, dá para confiar no Mota? O meu pai fala um ditado popular, não sei se você conhece, que a palavra de fulaninho tá valendo menos do que um risco na água. Você já ouviu falar isso? O Mota, a palavra dele vale menos do que um risco na água, né? Você acha que o Mota, quando ele promete uma coisa, você pode escrever e acreditar no que ele fala? Eu te faço essa pergunta. Eu não acredito no Mota. Eu não acredito em nada que o Mota fala. Eu acho que ele empurra com a barriga e depois ele cai fora. Não vou pautar de jeito nenhum. Quando o Alexandre de Moraes chama ele lá, o Gilmar Mendes chama, tudo muda essa conversa aí. É isso que tem acontecido, que a gente tem observado, né? Então, assim, a gente fica pensando, a que ponto que chegou o Brasil? A que ponto que chegou o Brasil? Onde quem que decide tudo é o Supremo Tribunal Federal, né? Como já foi noticiado aí, que a própria família do Hugo Mota tem processos lá que estão sendo segurados aí por enquanto. Enquanto ele está na rédea, está tudo segurado. Mas quando ele sair da rédea um pouquinho, os andamentos vai para frente. E me parece que o papai do Hugo Mota está com grandes problemas, né? E será que é esse problema do papai do Hugo Mota que está fazendo ele segurar as pautas e ele não assinar nada? Pode ser que sim. Eu deixo essa resposta para você comentar aí e interagir comigo, né? Mas, se tratando de Brasil, o negócio é complicado, mas fora do Brasil também é complicado. E fizeram uma acusação muito séria contra a China, contra o Xi Jinping lá, contra a China. E eu vou trazer essa matéria para vocês. É do Conexão Política. Matéria aqui agora, acusação seríssima. E você, esquerdista, precisa escutar isso aqui. Parece que você está com os olhos fechados e os ouvidos tampados, assim. Parece que você está assim, ó. Não, a boca não cala, né? A boca fala o tempo todo. Mas... falando o tempo todo, não escuta e não vê nada. Olha só. Isso aqui. Matéria do Conexão Política. China atua com o uso de hospitais psiquiátricos para neutralizar críticos, dissidentes e
opositores. Essa é a matéria da BBC News, tá? Quem publicou aqui foi o Conexão Política, mas houve uma investigação da BBC News que trouxe esses fatos. E eu vou ler para você agora. Uma investigação da BBC News traz os bastidores de como o regime chinês vem recorrendo à internação involuntária em hospitais psiquiátricos como método para silenciar críticos, dissidentes e opositores. A matéria revela práticas de repressão política por via médica na China, sobre o regime absoluto de Xi Jinping. Mesmo com leis em vigor, internações involuntárias por motivos políticos continuam sendo praticadas em todo o país. Abusos incluem, presta bem atenção que eu vou falar aqui, você de esquerda, viu? Que fica passando mão na cabeça desses ditadores. Incluem, olha só, eletrochoques, vigilância pós-alta e perseguição judicial com base em laudos manipulados. Perseguição judicial, algo que a gente já tem visto isso em alguns lugares. Eu não vou falar onde que é não, mas se você ligar 1 mais 1, vai ver a soma que dá e vai entender o que eu estou falando. O caso de Shang Jianji, deve ser isso, escreve Junjie, Jianjie. Então, com 17 anos, é um dos listados na investigação jornalística. Após protestar contra medidas de lockdown em frente à sua universidade em 2022. Ele foi hospitalizado à força com diagnóstico de esquizofrenia, sem qualquer processo judicial ou avaliação médica independente. E aí? Tá bonito, não tá? Vai lá e manda o menino e começa a perseguir. Manda ele para um hospital psiquiátrico. E se isso começar a acontecer aqui no Brasil? Você vai gostar, né? Eu acho que você de esquerda vai gostar, desde que não pegue você que é de esquerda. Eu quero ver o chororô a hora que alguém de esquerda cair numa dessa. Jango relatou ter sido amarrado e obrigado a ingerir medicamentos antipsicóticos durante os 12 dias em que permaneceu internado. Segundo ele, médicos e enfermeiros justificavam a hospitalização, com base em suas opiniões contrárias ao Partido Comunista Chinês. O método de tortura ocorreu após seus professores alertarem a família sobre o protesto. No dia seguinte, na data de aniversário de 18 anos, 2 meses, o conduziram a um hospital sob o pretexto de realização de testes de Covid-19. Que legal, hein? Levou o menininho para teste de Covid-19 e torturou o moleque lá. Após a primeira alta, Jianji foi novamente detido ao publicar um vídeo soltando fogos de artifício durante o Ano Novo Chinês, contrariando uma proibição oficial. Ele foi acusado de provocar brigas e criar problemas, uma tipificação legal frequentemente empregada para punir manifestações políticas. Está achando que você de esquerda, quando quiser manifestar, vai manifestar alguma coisa aqui no Brasil? Vai nada. A segunda internação durou mais de 2 meses. Tomar o medicamento me fazia sentir como se meu cérebro estivesse uma bagunça, relatou. Segundo ele, a polícia fazia visitas regulares para verificar se os remédios estavam sendo tomados. Parece aquelas coisas de filmes, né, que a gente vê, que aquelas conspirações, né? Será que tirou isso aí dessas histórias chinesas aí? Não sei. Desde 2013, a legislação de saúde mental da China proíbe, em tese, a hospitalização sem consentimento, salvo nos casos em que o paciente ofereça risco a si mesmo ou a terceiros. Apesar da resolução, há uma escalada no uso indevido da lei para fins de repressão política. Ei, meu Deus do céu! Brasil, hein? Vai lá, Lula. Traz o regime chinês para cá. O povo tá aplaudindo, ó. Traz o regime chinês para cá para lascar com todos nós. Aí eu não vou poder nem ficar falando aqui no YouTube. E você também que de esquerda resolver achar que está sendo cometido em excessos depois, não vai poder falar mais nada. Vai ser tomar remédio à força. Essa é a realidade que está acontecendo. Olha, e quem fez a investigação foi o BBC News. Mó tenso, hein? Mas vamos continuar aqui com a nossa matéria. Como que a esquerda age no mundo inteiro, aqui no Brasil e fora do Brasil. Sabe quem está com um probleminha aí agora?
tomar uma aguinha aqui para falar, que é uma pessoa que a Janja gosta muito. Gosta muito mesmo, vive de afagos. Ah, você já sabe com que... sabe? Você já entendeu de quem que eu tô falando, né? É esse menininho aqui, ó. Que a Janja gosta bastante dele. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Olha aí o que aconteceu. Matéria do Pleno News, tá? De acordo com documentos do Twitter Files, né? Divulgados nessa semana, o presidente da França, Emmanuel Macron, teria articulado em 2020 um sistema de censura indireta. Preste atenção. Censura indireta. Para pressionar o Twitter, o atual X, né? O antigo Twitter lá, atual X, a moderar conteúdos considerados ofensivos pelo governo. A informação foi publicada pelos jornalistas franceses Pascal Clairot e Thomas Faze. E, segundo eles, o plano incluía processos judiciais movidos por ONGs financiadas pelo Estado e agências governamentais contra a plataforma. As ações acusavam a rede social de falhar no combate ao discurso de ódio. E aí, será que o modus operandi, o jeito de atuar no mundo inteiro é discurso de ódio, atentado à democracia? A democracia é sempre a mesma coisa, né? Eu não vou colocar essa notícia aqui não, mas eu vi agora há pouco, arrumando aqui, colocando aqui, organizando aqui, eu vi também que o PT agora processou até o querendo a cassação não, querendo pegar o passaporte do Tarcísio de Freitas, porque o Tarcísio de Freitas está articulando a anistia. Então, é o modus operandi deles, né? PT hoje não é um partido que está ali na Câmara dos Deputados ali para fazer leis, não. Tá para prender os seus opositores. Essa é o que está acontecendo. E aí, o que vocês acharam do menininho aí, queridinho do Brasil e da Janja, sendo denunciado aí com documentos do Twitter Files? Gostaram? Pois é, o menininho parece que está em apuros lá. E me parece que a esquerda na França também está perdendo o controle, assim como foi aqui na Bolívia, hein? Será que o mundo está acordando e vendo que a esquerda, ela não faz bem? Ela que, na verdade, não é tão democrática assim, que ela persegue os seus opositores? Diz aí pra mim, o que você acha? Deus abençoe você. Se você ficou até o final, coloque nos comentários. Denis, fiquei até o final. Coloca nos comentários aí também o que você acha do que está acontecendo, sobre a China, sobre o Alexandre de Moraes, sobre o Macron. Coloca nos comentários aí. Deus abençoe você.